Boa tarde, irmãos queridos. Eu não sei se você sabe, mas eu fui criado desde a infância, adolescência, início da mocidade, na religião católica. Meu pai é português e numa família de portugueses você pode até não ser torcedor do Vasco da Gama, mas tem que ser católico. E eles investiram, meus pais investiram nessa educação religiosa com afinco. Eu e minha irmã participamos de todo o processo de catequese, fiz primeira comunhão, a gente frequentava a missa com regularidade, mas tragicamente aquilo não se reproduzia na minha vida, no meu dia a dia prático. Eu conseguia existir sem sentir a falta de Cristo no meu dia a dia. Esse é o pior estado em que um ser humano pode se encontrar. Existir, passar os seus dias, sem sentir a falta que Jesus faz à sua existência. Até que um dia, meus pais eram ativos na igreja, participavam do sistema de diaconia, como se fosse um ministério de serviço aqui na igreja. A minha mãe, numa discussão, poderia dizer, uma discussão teológica, com o padre da paróquia que a gente frequentava, ela se desentendeu com ele e falou: a partir de amanhã, todo mundo vai ser protestante nessa casa. E aí, candidamente, eu e minha família, a gente teve que ir, né? Ontem o pastor Marquito deixou claro quem é que dá a direção, né, no casamento. E a gente foi com toda a família conhecer um culto protestante. Eu não tinha a menor ideia do que era isso, nunca tinha ouvido falar nisso, de crente, de protestante, nada. E aí, meus irmãos, ao entrar naquele culto, ao entrar naquela igreja, os louvores já estavam rolando, e eu fui impactado pela presença real de Jesus Cristo. Ele me chamou pelo meu nome, ele sabia quem eu era, não foi algo que eu li em livro, nem a Bíblia eu nunca tinha lido, não foi algo que eu vi acontecer com a pessoa do lado, aconteceu comigo. O Cristo vivo, o Filho de Deus, estava ali presente naquele lugar simples, com pessoas simples, falando comigo. E aí, irmãos, eu fui tomado por um sentimento de alegria, de êxtase, de deslumbre, mas também por uma profunda convicção de pecado. Como que eu podia estar na presença de Deus vivo? Ao mesmo tempo que eu estava cheio de alegria, eu também me sentia sujo, fedendo, diante de um Deus maravilhoso. Eu não sei se você já teve o desprazer de sentir o odor fétido de um animal morto em estágio avançado de decomposição. Os cientistas afirmam que o pior cheiro que o ser humano consegue suportar é justamente essa mistura de cadaverina, bactérias, ácidos, gases, produzem um odor que em algumas pessoas pode causar taquicardia, enjoo, um mal-estar tremendo, profundo. Era esse odor fétido que eu sentia produzir na presença de um Deus santo, santo, santo. A plena convicção de pecado me impactou, me dominou. Porque o menor dos nossos pecados, diante de um Deus santo, é pior do que qualquer mau cheiro que eu e você que a gente consiga suportar. O menor dos nossos pecados é uma grande ofensa à cruz de Cristo. É um desprezo gigante para a cruz de Cristo. Eu tive o entendimento de que a forma como eu vivia era altamente repugnante, agressivo, afrontava a santidade de Deus. Hoje eu consigo entender aquilo que o profeta Isaías, né? Isaías foi citado a beça aqui ontem, hoje. Eu consigo entender aquilo que Isaías exclamou, surpreso, quando ele se percebeu na presença de Deus, que ele falou: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Irmãos, eu tive esse entendimento: ai de mim que sou homem, não só de lábios, mas era um homem de mente e coração completamente impuros. E depois que você é tomado por essa convicção de pecados, você passa a enxergar a vida de uma outra maneira. Fez todo sentido para mim a reação de José do Egito ao ser confrontado com uma tentação. Não sei se você conhece a história de José do Egito lá em Gênesis, quando a esposa do seu patrão o tenta, o coloca num laço, numa arapuca de tentação, e uma pessoa convicta dos seus pecados e da santidade de Deus
tem que reagir da forma como José reagiu. Como poderia eu cometer tal perversidade e pecar contra o meu Deus? Essa é a reação de alguém que passou por uma convicção de pecados, tem que ter. O nosso problema não é o que a gente faz só ou o que deixa de fazer. O nosso problema é estrutural. A gente precisa reconhecer que de fato a gente nasceu destituído da glória de Deus, destituído de amizade com Deus, destituído do perfume de Deus. A gente nasceu completamente carente da graça e do perdão de Deus sobre a nossa vida. Nosso problema é estrutural. É impossível a gente desenvolver um afeto especial por Cristo, por sua palavra, por sua igreja, pelo seu reino, sem que antes o Espírito Santo produza em nós convicção de pecado. É impossível, meus irmãos. Um avivamento é sempre precedido por uma grande convicção de pecados. Guarde isso, guarde isso. Antes de Deus agir de uma forma ainda mais intensa sobre a vida de um ser humano ou de um grupo de pessoas, a primeira coisa que acontece é convicção de pecados. Uma grande manifestação de convicção de pecados. Eu lembro aqui de um avivamento que aconteceu na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, nessa época, fevereiro de 1950. Russell Shedd, muito conhecido da gente aqui, Russell Shedd era aluno nessa universidade, ele dirigia uma reunião de oração regular nessa universidade, e ele conta que nessa data, em fevereiro de 1950, durante a reunião de oração que acontecia com frequência naquela universidade, um jovem se levantou no meio daquela reunião, começou a orar em voz alta e a confessar seus pecados em voz alta. A presença de Deus encheu aquele lugar e outros jovens começaram, um após o outro, começaram a fazer orações em voz alta, confessar seus pecados. O seu Shedd conta que essa reunião de oração durou 40 horas, ininterruptas. Jovens saíam, iam, voltavam, se revezavam, 40 horas diante de Deus. E qual foi o resultado daquele mover? O que de prático aconteceu daquele mover que Deus agiu ali naquela universidade? Mais de 400 jovens abraçaram o chamado missionário. Mais de 400 jovens deixaram suas vidas, suas casas na sua terra natal para pregar o evangelho em outras nações, em outras cidades. O próprio Russell Shedd, aconteceu isso com ele. Parte da vida dele foi pregando o evangelho em Portugal, depois aqui no Brasil, onde o Senhor o chamou, aqui no Brasil. Ou seja, convicção de pecados, derramamento, presença intensa do Senhor, manifestação do seu poder e coisas grandiosas acontecendo em seguida. É impossível a gente experimentar algo intenso na presença de Deus sem que antes o Espírito Santo opere em nós uma grande convicção de pecados. Eu louvo a Deus por essa experiência, porque no momento em que o Senhor me revelou o meu mau perfume, o Senhor me mostrou como que eu era carente, como que eu estava perdido, como que eu estava num estado de degradação intensa sem Jesus. E o Senhor também me mostrou o propósito da minha existência, o propósito da nossa existência. 1 Coríntios 10, versículo 31. Assim, quer vocês comam, ou bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Como que é isso na prática, meus irmãos? Você que é filho, trate os seus pais, se relacione com os seus pais de uma maneira que glorifique a Deus, que alegre o coração de Deus. Mas, querido, você só vai conseguir viver para a glória de Deus se você estiver cheio do Espírito de Deus. Você que é cônjuge, cuide do seu cônjuge, trate o seu cônjuge de tal maneira que o seu cônjuge glorifique a Deus, agradeça a Deus pela forma como é tratado. Mas, amado, você só vai conseguir fazer isso se você estiver cheio da presença do Espírito de Deus. Você que é empresário, empreendedor, que tem funcionário, trate o seu funcionário de tal maneira que glorifique a Deus. Que o seu funcionário tenha alegria, prazer, orgulho de ser seu funcionário. Mas você só vai conseguir fazer isso se você estiver cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Não viver para a glória de Deus
é a essência do que a Bíblia Sagrada chama de pecado, de queda. Não viver, não usar a nossa energia vital, o ar que você está respirando nesse momento, não usar isso para a glória de Deus, é a essência de tudo que a Bíblia Sagrada chama de queda, de pecado. Por isso nós estamos reunidos aqui nesses dias, irmãos. Esse é o objetivo principal dessa conferência, é que eu e você, que a gente reconheça que a vida só tem sentido se for vivida com Cristo, por Cristo e para a glória de Cristo, eternamente. Amém. Amém.